E eu convido você nesta manhã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Texto bastante conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Em outras traduções vai dizer: nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez, ou sem ele existiria. Vivemos, irmãos, uma época de tantas falácias. Vivemos um tempo de tantos diálogos, de tantos debates. Agora, se aproximando as eleições, o que não vão faltar são debates políticos, partidários, ideológicos, filosóficos. São discussões infindáveis, irmãos. Há um ditado chinês, eu até comentei com o seminarista Edward de hoje, que discussões sem fundamentos, um ditado japonês diz, é o mesmo que subir numa árvore para pegar um peixe. É uma discussão que não tem fim. Você discute, não chega em lugar nenhum. É o mesmo que discutir o sexo dos anjos. Você vai ficar falando, e vai levar séculos, décadas e séculos discutindo assuntos que não vão trazer proveito nenhum à nossa vida. Irmãos, eu tinha um amigo na empresa, um colega de trabalho, chamado Bill, que ele dizia assim: falar até papagaio fala. E é a verdade, irmãos, porque vivemos em tempos de tantas falácias, como eu disse ao princípio, em tantas discussões infundadas. E uma das questões que Paulo também orientou a Timóteo: evita debates e discussões tolas, genealogias, que não vai chegar a lugar nenhum e não vai trazer proveito nenhum. Falamos muito, irmãos, e às vezes discutimos por questões desnecessárias. Às vezes, por uma palavra mal colocada, entramos em situações difíceis. Mas eu queria falar de uma palavra nesta manhã infalível. Eu gostaria de falar com a igreja nesta manhã sobre uma palavra poderosa. Eu gostaria de falar com vocês nesta manhã sobre a palavra que tem o poder de dar a vida. A palavra que tem o poder de fazer existir coisas que não existem. Pense em algo inalcançável em sua mente agora. Pense em algo inalcançável pelo seu recurso financeiro. Pense em algo inalcançável pelo seu intelecto. Pense em algo inalcançável de diversas, no campo das ideias, de diversas possibilidades que você jamais conseguiria. Com uma palavra liberada dos altos céus, com uma palavra de poder, com esta palavra, a palavra, não uma palavra, mas esta palavra, que é o Verbo de Deus, aquilo que não existe pode passar a existir. Aleluia! E com esta palavra, coisas que existem em sua vida, que estão te fazendo mal, acabando com a tua saúde mental, física, emocional, também pode ser desfeita com o poder desta palavra. Eu provo isso a vocês na Bíblia. Eu gostaria de começar falando com vocês sobre aquele homem. Todos conhecem, um centurião. Ele estava com seu servo enfermo em casa. Provavelmente era um bom empregado, ele não queria perder o serviço daquele servo. Alguém que ele tinha vínculo, possivelmente. E aquele homem estava enfermo, estava moribundo. E aquele homem vai até Jesus, o centurião, ele era chefe de 100. E ele vai até Jesus porque ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus curava e realizava sinais e maravilhas. E quando aquele homem chega até Jesus e pede que vá, quando aquele homem fala para Jesus que o seu servo está enfermo e pede que Jesus o cure, imediatamente Jesus se prontifica a ir à casa daquele homem. Mas aquele homem que entendia de autoridade teve uma manifestação imensurável de fé diante do Senhor.
Quando ele diz: não, Senhor, não preciso que tu vá na minha casa, pois eu sou um homem de autoridade, eu tenho servos à minha disposição, e eu digo faz isso, ele faz, eu digo vai ali, ele vai, o que eu pedi eles fazem. Só basta uma palavra tua, e o meu servo ficará curado, porque eu não sou digno nem que tu entre na minha casa. Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem. Jesus olha para os discípulos que caminhavam com ele, dormiam e acordavam com ele, muitas vezes incrédulos. Jesus olha para os discípulos e diz: isso que é uma lição de fé, porque nem Israel inteiro eu nunca vi tanta fé como deste homem. Vai, e acontecerá conforme tu dizes. Quando aquele homem está chegando em casa, os seus discípulos, os seus empregados vêm ao seu encontro no caminho, já avisando que o seu servo ficou curado. E aquele homem pergunta: a que horas? A que horas que o seu servo ficou bom? E então os empregados dizem a hora. E aquele homem olha, eu não sei se ele tinha relógio, mas ele testifica que foi na mesma hora em que Jesus liberou a palavra. Sabe por que existem coisas acontecendo na minha e na sua vida? É só para quem está acontecendo. Quem não está, não precisa. Amém, irmãos? É verdade ou não é? Mas se você tem uma situação pendente na tua vida, seja emocional, seja financeira, seja de saúde, se Jesus liberar uma palavra hoje, se Ele quiser liberar agora, se essa palavra for agora, se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar em sua vida. E você vai lembrar que foi aquela palavra que foi liberada na tua vida que curou você. Você vai lembrar que foi aquela pregação, aquela palavra liberada da parte de Deus para a tua vida, que resolveu algo que jamais você conseguiria resolver. Então eu começo dizendo para vocês aqui nesta manhã, que não tem nada demasiadamente difícil na vida de vocês, que se Deus quiser, eu não posso prometer o que Deus não prometeu, mas se Deus quiser, e se houver fé suficiente no teu coração, como daquele centurião, ele libera uma palavra, e quando você chegar em casa, a coisa já está resolvida. Aquilo que você for resolver amanhã, quando você chegar, a palavra de Deus já chegou na frente. Aquela consulta que você tem que ir, naquele dia que está agendado, acredita, meu irmão, acredita, minha irmã, que o Senhor já foi na frente, já liberou a sua palavra, e diz a palavra de cura, a palavra de vitória, a palavra de salvação. Amém, Senhor. Glória a Deus. Porque tudo é por meio dele. Não tem como nada acontecer se não for por meio. É como se não tem nada que não aconteça que não passou por Jesus, entendeu, irmãos? Por meio dele quer dizer isso. Não tem nada, nenhuma rota, não tem nada que atingiu você, que venha cometer você. Opa, passou por Jesus. Acredite, não tem nada que aconteceu que não passou por ele, que não foi por meio dele, porque tudo é por ele, por meio dele, para ele. São todas, não são algumas coisas, são todas as coisas. Então, se você pegar aqui uma balança e pegar os problemas, as aflições, as angústias de todos que estão aqui e colocar de um lado da balança, a minha eu acho que já quebra a balança. Mas vamos pegar de todo mundo aqui e colocar na balança, e no outro lado da balança você colocar a palavra de Deus. Tudo será resolvido em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Não tem nada tão pesado, não tem nada tão difícil, não tem nada que não tenha solução diante da palavra que sai da boca de Deus. Amém. Glória a Deus. E o evangelista João começa escrevendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. No princípio é arque, que vem de arqueologia, de princípio, de início, de arquitetura, de formação. No princípio, no início de tudo, já era o verbo. O verbo, no grego, todos sabem que é o logos, que é a palavra. E Jesus é chamado de o verbo de Deus. A escola bíblica dominical está com o tema focados no verbo de Deus.
Você precisa, meu irmão, minha irmã, focar na palavra de Deus. Muitas coisas não acontecem em nossas vidas, e eu já pude constatar isso em minha vida, quando me preocupei demais com palavras, com coisas, e deixei de focar na palavra de Deus. Porque quando saímos dela, às vezes temos medo. Quando saímos dela, às vezes sentimos indignação. Quando saímos dela, sentimos frustrações. Quando saímos dela, sentimos receio, nos acovardamos. Mas quando nos voltamos para a palavra e nos debruçamos diante dela, o mundo pode cair ao nosso redor. Amém. Porque estamos alicerçados na palavra do Senhor. É o que eu e você precisa, porque no princípio, lá no Gênesis, todos sabem, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O interessante é que em toda a criação, exceto a criação do homem, que Deus fez com suas próprias mãos, tudo foi pela palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. A estrela para governar o dia, o sol, para governar a noite, a lua, os luminares, hajam répteis, hajam seres viventes, e tudo passou a existir com o poder da palavra. Verdade, Deus. Mas quando foi para criar eu e você, o Senhor pegou com suas próprias mãos o barro, diz em Gênesis, e criou o homem, soprou em suas narinas e lhe deu fôlego da vida. Se Deus criou, eu queria ter essa inteligência de estudar a distância do céu para a lua, da terra para o sol. Eu não sei quantas voltas, né? Milhares. Os astronautas me ajudem aí, né? Vocês sabem muito bem a dimensão, vocês estudaram, e vocês que sabem sobre a dimensão, e quando a minha filha agora está estudando o negócio dos planetas, você começa a reviver Saturno, né? Você começa a ver o planeta Terra, Marte, você começa a observar, irmãos, tudo isso foi criado com a palavra de Deus, tudo isso foi criado com o poder da palavra. Do que você está com medo? O que está afligindo o teu coração? O que amedronta você? O que desanima você? O que desmotiva você? Podem ser muitas coisas. Pode ser uma pessoa, pode ser um desemprego, pode ser uma enfermidade, pode ser uma palavra que feriu você. Você pode estar em uma situação difícil, pode ser um princípio de depressão, pode ser uma doença psicossomática, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que o que pode te dar vida está aqui nesta manhã. Quem pode te curar está aqui nesta manhã. Quem pode te tirar do fundo do poço está aqui nesta manhã. Quem pode te fazer voltar a sorrir está aqui nesta manhã. É o Verbo de Deus, Jesus Cristo, que habita no meio do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Afinal de contas, vai dizer aqui que o Verbo se fez carne e habitou e tabernaculou entre nós. Aleluia. E quando diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, em João 17, 5, versículo 5, Jesus vai dizer: Senhor, torna-me da alegria que tu me destes quando o mundo estava sendo criado, me glorifica como naquele dia. Irmãos, no dia que Deus criou os céus e a terra, no dia que Deus criou o universo, criou o homem, o Verbo estava lá. Amém. O Logos de Deus estava lá. Glória a Deus. Jesus estava lá. Senão o homem, quando Deus vai fazer o homem, o que é que Deus diz? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã? Eu quero te dizer que se no princípio era o Verbo, Jesus vai dizer no Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele não é só o princípio, ele diz: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o Ômega, a última letra do alfabeto grego. Trazendo para o português, Jesus está dizendo de A a Z: eu sou. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, porque tudo vem
por meio dele. Ou vocês não lembram quando expomos aqui em Colossenses, que até principados, potestades, poderes foram criados por ele e para ele, as coisas visíveis e invisíveis. Então até o que você não consegue ver e que está acontecendo neste exato momento, até o que você não faz ideia que está acontecendo neste exato momento, até o que não está sob o seu controle neste exato momento, ele tem o controle de todas as coisas, ele tem o domínio de todas as coisas. E eu repito para você, com a sua palavra, e somente com a sua palavra, tudo pode ser resolvido na minha e na sua vida. Amém, Senhor. E nós cremos, por isso que estamos aqui, por isso que buscamos esse Deus maravilhoso, por isso que o adoramos. O verso 2, João vai dizer, ele estava no princípio com Deus. João quis confirmar, João quis ratificar que o verbo estava com Deus desde o princípio. Ele estava com Deus, o verbo era Deus. E aqui combatendo os gnósticos e todas as seitas e heresias que surgiram na época aqui no primeiro século, onde tentavam de toda forma tirar a divindade de Jesus, tê-lo apenas como um homem, porque como pôde, e o pensamento gnóstico era esse, como pode um Deus ser gerado nas entranhas de uma mulher, se Deus é santo, é divino? Eles não acreditavam no nascimento virginal, eles não acreditavam nem sequer na deidade, na união hipostática, que Cristo era Deus, que Cristo era homem. Então João começa já combatendo as falácias da sua época, porque eles entravam nas igrejas e diziam que Jesus que nada, ele foi apenas um homem comum, não tinha condições dele ser Deus. E o corpo ele ressuscitou? Não, ele não ressuscitou. Os discípulos que roubaram o corpo dele esconderam em outro lugar para dizer que ele ressuscitou. E João começa escrevendo o Evangelho dizendo, no princípio, para eles lembrarem do Pentateuco, do Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então João já está desconstruindo a primeira falácia. No princípio, o verbo era Deus. O Logos estava com Deus. E o Logos era o próprio Deus. Estava com Deus desde o princípio. E então no verso 3, fala de todas as coisas. Isso aqui não é um vício de linguagem. Isso aqui não é uma licença poética. Isso aqui, João escreve de forma proposital, se referindo ao cosmos, a coisa criada, a criação inteira. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Sabe o que são todas as coisas, irmãos? Todas as coisas. Sabe o que são todas as coisas? Todas as coisas do mundo, do universo, da criação, tudo foi criado por intermédio dele. Interessante que a próxima vai ser para ele. É dele. Lembra do texto? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso é cristocêntrico demais, irmãos. Quem é egocêntrico fica com raiva. Quem é orgulhoso fica indignado. Quem não exercita o seu coração da humilhação, que Cristo, mesmo sendo Deus, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, vai dizer aos Filipenses a partir do verso 5, que haja em vocês o mesmo sentimento que Jesus teve, que mesmo sendo Deus, não quis se passar por Deus. E o homem que nem Deus quer ser Deus. O homem quer ser Deus da minha vida, da sua vida, do meu pensamento, do seu pensamento. O homem quer reinar sobre tudo. O homem quer ter o controle sobre tudo. E Jesus, mesmo sendo Deus,
não quis se passar por Oh, Deus. glória, aleluia. E ele era bom. Ele era gente boa, mas quando alguém dizia bom mestre, ele dizia não, só tem um que é bom, que é o Pai Oh, Celestial. glória, aleluia. Um dia, em João capítulo 14, 6, 7, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, já é o suficiente para nós. E Jesus fica triste, meio que decepcionado, e fala com Filipe: Filipe, estou tanto tempo com vocês e você me pede para ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Filipe, você está preocupado que eu estou indo embora e não vi o Pai? Mas quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Será que tu não crê, pelo menos pelas obras que eu faço? Pois não as faço de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim que faz a obra. Por meio dele, Deus faz a obra. Por meio de Cristo que Deus faz a obra. É por meio de Jesus que Ele atende as suas orações. É por causa de Jesus que você está de pé hoje. Por causa de Jesus que aplacou a ira de Deus contra mim e a sua vida. Por causa de Jesus que está, como diz João na sua carta, do lado à direita de Deus, intercedendo por nós como advogado. Porque todo dia Deus tem uma queixa contra mim e contra você, tá? Verdade, Deus. Todo dia Deus tem uma queixa contra você. Não pense que você é bom, não. Não pense, não. Eu quero que você pense que você não é nada. Essa é a proposta. É você sair daqui de cabeça baixa, não de nariz em pé. Verdade, Deus. Porque se não tiver alguém todo dia à direita de Deus que intercede por mim e por você, estamos fritos. Verdade, Deus. Porque nem sabemos orar como convém. Mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, glória, aleluia. Ele geme para interpretar a tua oração mais bonita. Ele geme. Aleluia. Gemidos inexprimíveis na tua oração mais piedosa. Ele geme quando você está de joelhos, porque às vezes depende do porquê você se ajoelhou. Meu Deus. Ele geme porque você entrou num propósito de jejum e oração, porque talvez no final a sua motivação é ganhar um prêmio por isso. E ele geme. E ele geme com gemidos inexprimíveis, porque nem orar você sabe, nem eu, nem ninguém. Mas existe alguém que assiste-nos em nossas fraquezas. Ele nos dá assistência no fardo. Glória a Deus, aleluia. Então tudo é por meio dele. Se Deus sorri para você é porque Jesus está na frente. E aí ele está sorrindo para Jesus, você está pensando que é com você. E o melhor exemplo disso é quando Deus manda matar os primogênitos do Egito. E a palavra de Deus a Moisés foi: a porta que não tiver o sangue do cordeiro pode ser israelita. Hoje o anjo da morte vai passar. Presta atenção nisso. O anjo da morte vai passar. E a casa que não tiver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o primogênito morre. Se tiver alguém na calçada na hora, morre. Toque de recolher com o sangue do cordeiro na porta. Eu vou dizer uma coisa para você: se tivesse um israelita ali, de melhor qualidade, se tivesse um israelita ali, que toda a vizinhança de Israel o amasse, mas se não tivesse o sangue do cordeiro na porta dele, ele morreria, seu primogênito. Porque Deus nunca se preocupou com méritos humanos, sempre foi os méritos de Cristo, os méritos de Cristo que nos aproximam de Deus. Aleluia! Preste atenção nisso, os méritos de Cristo. Quer se chegar a Deus? Ore como miserável, não ore como alguém que... Ore como quem não presta. Você e Deus, fala tudo para Ele. Só você e Ele, fala baixinho. Quiser se separar da esposa sozinho assim, então vai lá e fala tudo para Ele. Tem oração que eu faço com meus filhos, tem oração que eu faço com a minha esposa, mas tem oração que eu digo é só eu e papai. Que o negócio agora a chapa vai esquentar ali, então só eu. Verdade, Deus. Porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque tudo é por meio dEle, pelos méritos dEle, por causa dEle. Nunca foi sobre você, nem por causa de você. E aí vemos canções com licenças poéticas que Deus vai te dar, Deus vai fazer, você não merece. Verdade, Deus. É melhor adorá-lo, que enquanto você adora,
enquanto você busca o reino dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória, aleluia. Mas tudo por meio dele. Sem ele, João desconstrói o pensamento gnóstico. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E a tradução século XXI é mais enfática: sem ele, nada do que foi feito existiria. Nada do que foi feito existiria. Isso é para nós sabermos, é para entendermos e para aprendermos à luz da palavra de Deus, que se todas as coisas foram criadas por Ele e por meio dele, nós devemos nos prostrar, nós devemos prostrar o nosso eu, nós devemos prostrar o nosso ego, a nossa inteligência. Tem um livro do Jonas Madureira, A Inteligência Humilhada. Você precisa humilhar a sua inteligência, a supremacia de Cristo. Meu Deus, é forte. Você precisa humilhar os teus recursos, o teu poder. Você precisa humilhar tudo diante de Cristo, porque Jesus, sendo Deus, nem quis se passar por Deus. E quem és tu, pó e cinza, que pensa que é? Quem sou eu? Davi fazia uma oração de vez em quando, perguntando para Deus qual era o último dia de vida. Deus nunca revelou ao homem o seu último dia de vida. E Davi quis, ficou curioso: Senhor, me faz saber o meu último dia de vida, para que eu não venha me gloriar. Deus não disse não, mas Davi fez essa oração para saber qual seria o seu último dia de vida. Irmãos, você e eu podemos não saber, mas a palavra de Deus é tão poderosa que nos Salmos de número 139, o salmista relata que quando estava sendo formado no ventre da sua mãe, o Senhor assistiu ele sendo formado. E ele diz: todos os teus dias foram anotados no caderno de Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Enfermidade não muda a data no calendário de Deus. Covid não muda a data no calendário de Deus. O câncer não muda o dia no calendário de Deus, porque todos os teus dias, os meus dias, estão anotados no caderno de Deus. Não tem nada que mude, porque Ele não volta atrás com a sua palavra. Ele não muda, Ele é imutável. Você pode passar. Infelizmente passamos por coisas difíceis, mas já está escrito no caderno de Deus. Ele não muda a sua agenda, Ele não muda os seus dias, porque Ele não se arrepende de nada. Tudo foi criado por meio dele, por intermédio dele, e sem ele, cantamos aqui, não foi? Não dá, sem Jesus não dá. Teologicamente, cristologicamente é isso. Sem Jesus não dá. Verdade. Procura primeiro Jesus, depois o resto. Se acerta com Jesus primeiro. Tem um pastor que colocou essa semana, eu até esqueci agora de quem é essa publicação, mas ele diz: não saia do seu quarto quando acordar, até que tudo esteja resolvido entre você e Deus. Meu Deus, é forte. Pensou nisso? Acordamos tão afoitos, atrasados para o trabalho, o compromisso, tantas coisas. Tem pessoas que o despertador nem toca, a mente já está trabalhada naquela hora que o olhinho abre na hora certa. Não é assim? Já acorda antes do despertador. Não saia antes que tudo esteja resolvido entre você e Deus, porque sem Ele nada do que foi feito existiria, nada do que foi feito se fez. E quando eu falo que sem Jesus você não é nada, que sem Jesus nós não somos nada, não é um jargão não, é literalmente. O homem até que não professa fé cristã, sem Jesus ele não é nada. Que dirás o cristão que professa Jesus, que diz que é cristão, mas que
não acredita no seu estilo de vida que tudo é por meio de Cristo. Que essa palavra fique em seu coração nesta manhã. Que a palavra do Senhor fique no teu coração. E que você lembre que você pode passar por muitas coisas, mas não se esqueça que todas as coisas foram criadas por Ele e por intermédio dEle. Amém? E para finalizar, eu digo para você que só basta uma palavra do Senhor, só basta uma palavra liberada dos altos céus. Amém, Jesus. E talvez já tenha o dia certo para que Deus libere essa palavra. Oh, glória, nós cremos, Senhor. Só que nós não sabemos e isso nos deixa ansiosos. Verdade, Deus. Por não saber, isso nos deixa temerosos, Verdade. nos deixa com medo, Verdade. nos deixa ansiosos, Verdade. nos deixa aflitos, só porque a gente não sabe. Verdade. Mas Deus está sentado no seu alto e sublime trono, Aleluia. contemplando a minha vida e a tua vida, Verdade. e sabendo o que tem para nós a cada dia. Amém, Jesus. A cada dia, o Senhor já sabe o que nos reserva e o que nos espera. Verdade. Nada pega dele de surpresa. Nada acontece fora do roteiro de Deus. E tudo é por meio de Cristo. Porque até no verso 6 de João 14 diz: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o pedágio que todo cristão tem que passar. E não tem como você ir a lugar nenhum sem passar por Cristo. Muito menos ir a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você lembre sempre do poder da palavra de Deus.